dia a você que acompanha a programação da SIC TV todos os sábados. A você que acompanha o nosso Viver Bem, muito bom dia. Vamos começar mais um programa falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde e de autoestima. Porque estrabismo nada mais é do que um desequilíbrio na função dos músculos oculares, causando um desalinhamento e impedimento que os olhos fiquem paralelos. O maior problema para quem carrega este distúrbio é o impacto social. Conviver com o preconceito e com os olhares de curiosidade desde criança não é uma situação fácil. Mas a boa notícia é que alguns procedimentos cirúrgicos ou não podem ser definitivos para corrigir o problema. É o que a oftalmologista Camille Artuso, do Hospital de Olhos Veloso, vem esclarecer aqui pra gente. Pode chegar aqui, doutora, seja muito bem-vinda com a gente. Muito bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom a gente poder falar de um problema como este, né, doutora? Que a gente sabe que tem um impacto no dia a dia, né, na autoestima das pessoas, né? Mas o que é o estrabismo? Bom, o estrabismo nada mais é do que a falta de paralelismo ocular. Ou seja, ao invés dos olhos estarem alinhados, eles acabam ocorrendo um desalinhamento. Esse desalinhamento ele pode ser para fora, para dentro, para cima, para baixo, torcional, dependendo de cada tipo. É a famosa vesgueira, né? Esse termo mais popular que as pessoas usam. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre este assunto, vamos ver então a história do Max, que nasceu com estrabismo e nos conta como foi conviver com este problema até aqui. Você já imaginou não conseguir olhar para a direção que você realmente deseja? O estrabismo é um problema na visão que ocorre em cerca de 4% da população. É uma alteração no alinhamento ocular, ou seja, o cérebro recebe duas imagens ao mesmo tempo. Um olho olha para um lado e o outro noutra direção. E hoje nós vamos conhecer a história do Francis Max, que aos 7 anos identificou que tinha um problema de vista, mas foi apenas aos 15 anos que ele foi diagnosticado com estrabismo. Isso gerou uma série de inseguranças durante a adolescência e hoje, aos 22 anos, ele ainda enfrenta problemas com a autoestima. Eu perdi um pouco da minha autoconfiança, assim, né? Tem certas coisas que eu era mais confiante, até eu acho que em conversar com as pessoas. Max trabalha como operador de caixa em uma sorveteria e foi durante o expediente que ele recebeu a notícia que mudaria a vida dele completamente. Tava lá no caixa da loja e aí o meu patrão, né, o Everton, ele chegou. Aí ele me chamou para conversar, né? Aí ele pegou e me deu a notícia. Tanto que ele me deu 2 notícias, mas para tu ver como eu fiquei tão, assim, em choque, eu nem me lembro da outra coisa que ele me falou. Não lembro o que ele me falou. Eu só lembro que ele falou, eu consegui a cirurgia pra ti. Na hora eu não consegui nem esboçar uma reação assim. Eu fiquei meio sem acreditar, assim, supostamente, sabe? Demorou pra ficha cair. O estrabismo acaba me atrapalhando em alguns momentos, né? Por exemplo, se eu estiver dirigindo e tiver alguma cor marcante que entra no meu campo de visão do olho esquerdo, eu posso causar um acidente, porque isso vai atrapalhar a minha visão. E isso tudo está chegando ao fim, graças ao Hospital de Olhos Veloso, que ao saber da história, não mediu o esforço para fazer esse sonho se tornar realidade. Acho que o sentimento que eu tenho maior é de gratidão, porque tem muita gente que com certeza tem estrabismo e o desejo mais profundo dessa pessoa é corrigir a visão, né? A cirurgia não dói, o paciente é anestesiado. Nos adultos nós conseguimos fazer anestesia local. O paciente não dorme, ele fica levemente sedado durante a cirurgia. O estrabismo é um problema no músculo. Na cirurgia, o que a gente vai fazer? Por exemplo, o olho desvia para dentro. Eu vou enfraquecer o músculo que está puxando o olho para dentro e vou deixar o músculo que traz o olho para fora mais forte. Eu mexo no posicionamento desses músculos. A cirurgia durou cerca de 2 horas e o Max recebeu atenção e cuidado de toda a equipe médica e enfermeiros.
Nós fazemos uma incisão na parte de baixo aqui da conjuntiva, os pontos ficam escondidos, uma incisão pequena. Então é uma cirurgia minimamente invasiva, o acesso é bem pequenininho aqui embaixo. Isso provê para o paciente um melhor conforto pós-operatório, menos risco de inflamação, uma recuperação mais rápida. Bom, doutor, o Max já saiu ali, ele tá sem poder falar agora, né? Tá se recuperando. Mas e aí, como é que foi a cirurgia dele? A cirurgia do Max foi um sucesso, muito tranquilo, tenho certeza que terá um resultado ótimo. Agora a gente só tem que aguardar e comemorar. Doutora, conta pra gente também quanto tempo que vai ser a recuperação dele, até ele estar realmente bem o suficiente para poder enxergar tranquilamente. Então, a recuperação do estrabismo é rápida, a gente prevê mais ou menos uns 10 dias, no máximo 14 dias. Claro que nada de esforço físico, atividade física pelos próximos 10 dias, mais ou menos. E também lembrando que o resultado final da cirurgia nós temos mais ou menos depois de 40 dias em média. Temos uma recuperação por aí, mas em breve ele já vai poder estar voltando para suas atividades normalmente. O Max precisa de 15 dias de recuperação e logo vamos acompanhar de perto o resultado. Max precisou de 15 dias de repouso aproximadamente para se recuperar da cirurgia de estrabismo e hoje eu vim aqui na casa dele para saber como ele está. E eu quero aqui deixar meus parabéns a todos os profissionais que cuidaram muito bem do Max lá no Hospital de Olhos Veloso. Foram excelentes, a cirurgia foi um sucesso. E eu não sei se você de casa está curioso ou curiosa para saber como ficou o resultado dessa cirurgia, porque eu estou muito curiosa. Vem comigo, vamos lá! Quando vi o Max, fiquei impressionada com o resultado. O pai Franciano compartilhou que sempre sonhou com esse momento. Sonhava com isso, em ver ele com a vista normal e a gente pedia a Deus que apareça um meio, condições para que isso venha a acontecer, né? Esse era o sonho da gente. Então, a gente ia ter que passar um período longo se preparando, economizando, né? Chega de suspense e agora eu apresento a você o Max após a cirurgia. Eu fiquei bem surpreso com o resultado, porque eu não esperava que fosse ficar tão bom, né? Quando eu vi, realmente não dá para perceber qual olho que eu tinha estrabismo. Voltou, a gente se sente mais seguro, hein? Agora tô me sentindo bem, tô me sentindo bem de verdade. Eu quero deixar o agradecimento no Hospital Veloso e foram muito atenciosos com nós, né? E agradeço muito, né? Por tudo que fizeram por nós, né? Sou muito agradecido, né? Por toda a equipe que me atendeu, pelo Everton, que me ajudou, né, com isso. Bom, eu queria agradecer, né, o Renato Veloso e o Hospital de Olhos Veloso e a doutora Camille e também toda a equipe que me atendeu no Hospital de Olhos Veloso. Me proporcionaram um sonho que eu ainda não tinha planejamento de realizar ele tão cedo. Eu queria agradecer de verdade, do fundo do coração, dizer que lá tem os melhores profissionais que eu já vi, eles me atenderam super bem, me trataram super bem. Que lindo, né? Que bom de poder acompanhar uma história de sucesso como essa. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre este caso para entender a problemática do estrabismo já depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa não saia daí. Já estamos de volta com o Viver Bem de hoje, recebendo a doutora Camille Artuz, que é oftalmologista da Clínica de Olhos Veloso, tá? Você de casa, do Hospital Veloso, você de casa que ainda não sabe sobre a problemática do estrabismo, este é o nosso tema de hoje. Acabamos de acompanhar a história do Max, que foi um caso de sucesso operado pela doutora Camille, né, doutora? Sucesso total na cirurgia e na recuperação. Sucesso cirúrgico, ficamos muito felizes com o resultado. Vemos que a família dele, ele também ficou muito feliz. E toda a equipe só tem que comemorar. Doutora, além do problema físico resolvido, né, do paciente em si estar satisfeito, com uma boa resposta para o tratamento, para a cirurgia, para a recuperação, imagino que seja até algo cotidiano, do seu cotidiano, fazer cirurgias como esta, mas
Ainda assim existe um sentimento de satisfação, uma resposta de felicidade em mudar a vida de alguém, porque muda a vida de uma pessoa, né? Com certeza, é impossível não se emocionar, né? A cirurgia de estrabismo, ela não restaura apenas o olhar, ela restaura a autoestima daquele paciente. Muitas vezes o paciente que tem estrabismo, ele nunca foi olhado no olhar verdadeiramente. As pessoas escapam, desviam os olhos ao olhar por uma pessoa que tem estrabismo. Então você nota que você muda completamente a qualidade de vida daquele paciente. Então todos nós ficamos muito felizes com esse resultado e é sempre uma enorme satisfação ver esse sucesso. Ele é um rapaz bem jovem, inclusive, né? Sim, com certeza. A gente nota que muda a autoestima, muda a fisionomia, a pessoa até sorri mais, olha mais para as pessoas, um olhar levanta, é muito bacana. Existem diferentes tipos de estrabismo? Com certeza. E independente de cada tipo de estrabismo, existem várias formas de tratamento também. Existem estrabismos que aparecem ainda na infância, que precisam ser corrigidos de maneira rápida, precoce. Agora, existem estrabismos que aparecem mais tardiamente. Existem estrabismos horizontais, verticais, e para cada tipo, uma forma de tratamento. Mas existe uma causa definida, doutora? Ele pode ser genético, já nascer com o estrabismo, nós chamamos de congênito, né? O nascimento já com o desvio nos olhos. Ou ele pode aparecer ali também na infância precoce, com 4 a 5 anos, decorrente, por exemplo, de problemas visuais. Às vezes um olho não enxerga tão bem, o cérebro para de mandar estímulo para aquele olho e ele acaba desviando. Ou então por uma própria desregulação. Quem manda no posicionamento dos olhos nada mais é do que o cérebro. Ele que direciona para onde meu olho vai olhar. Ele que manda para aquele músculo, o impulso. Agora vamos olhar para a direita, para a esquerda. E por uma desregulação a nível neurológico desse impulso mandado do cérebro para os músculos, pode acontecer isso. Então pode acontecer ainda bebê, 4, 5 anos ou mais tardiamente até na fase adulta. Então pode aparecer em qualquer momento da vida? Em qualquer momento da vida. Inclusive traumas podem ocasionar estrabismo ou não? Sim, traumatismo craniano, um acidente de moto, se tiver alguma lesão neurológica e esse nervo neurológico estiver irradiando para a musculatura, pode ocorrer o estrabismo. Outras causas também que levam ao estrabismo: AVC, acidentes vasculares cerebrais, diabetes descompensada também pode levar ao estrabismo. Então são várias doenças que temos que, se a pessoa começar a notar esse desvio ou começar a notar visão dupla, está tendo diplopia, também deve procurar o oftalmologista de forma precoce. E outra coisa que está muito em alta, que aconteceu, eu tive alguns pacientes que desenvolveram estrabismo após Covid. O Covid, como é uma doença que afeta as células do sistema nervoso central, eles também podem afetar o sistema nervacional que leva o impulso para as musculaturas dos olhos e também aconteceu o estrabismo após Covid. Então, normalmente são traumas que estarão ligados ao sistema nervoso, a problemas cerebrais. Traumas físicos não podem causar diretamente estrabismo? Traumas diretamente oculares, sim. Se tiver a lesão na musculatura dos olhos, podem acontecer. E também traumas neurológicos, né? O TCE, que nós chamamos. Qualquer tipo de estrabismo precisa de cirurgia? Isso depende muito da pessoa, do quanto que aquela pessoa quer corrigir. Quando o estrabismo ele pode estar atrapalhando a visão, principalmente ainda na infância, aquele olho que desvia, normalmente o cérebro não manda os impulsos corretamente, ele não consegue desenvolver tão bem a visão daqueles olhinhos. Então sim, essas crianças precisam ser operadas de forma precoce. Agora, quando aquele olho ele tem apenas o estrabismo estético, ele não atrapalha em relação à visão, não necessita necessariamente de cirurgia. Porém, se a gente pensar se todo o estrabismo tem correção, sim, a grande maioria dos estrabismos podem ser corrigidos, seja a forma de cirurgia, com óculos, às vezes a gente consegue melhorar a frequência com que aquele desvio aparece com o uso do tampão e, inclusive, alguns tipos de estrabismo eles podem ser corrigidos com toxina botulínica, o Botox. Então, existe, além da cirurgia, outros tratamentos? Sim, exatamente. Pode haver a necessidade de uma associação de tratamentos? Sim, acontece. Em determinados tipos, nós precisamos associar o óculos mais a cirurgia, ou então óculos mais tampão. Claro que precisa ser feita uma consulta, um exame completo, para a gente direcionar mais cada caso específico. O caso do Max, por exemplo, ele enxergava bem com os dois olhos? Sim, ele tinha uma boa visão com os dois olhos.
Porém, como um olho estava em frente e o outro olho desalinhado, o campo de visão dele ficava restrito parcialmente. Do lado do olhinho que desviava, ele não conseguia enxergar muito bem esse campo de visão. Então, quando a gente faz o paralelismo ocular, alinha os olhos, o campo de visão também é alinhado e a pessoa consegue enxergar em frente. Um dos sintomas, inclusive, do estrabismo é a pessoa virar o rosto para enxergar melhor, por conta justamente dessa alteração do campo de visão. Com o alinhamento, o campo de visão se expande e a pessoa consegue ter uma visão melhor de periferia. No caso dele, por exemplo, que era uma questão mais estética, então, doutora, apenas a cirurgia vai ser uma solução definitiva ou ele ainda precisa da associação de outros tratamentos? Apenas a cirurgia corrigiu completamente 100% o estrabismo. Porém, o Max também é míope, então ele também precisa usar óculos. No futuro, se ele desejar fazer uma cirurgia refrativa para parar de usar o óculos, sim, é possível, mas são problemas distintos, né? O estrabismo foi corrigido, ficou o grau, que também pode ser corrigido posteriormente. O caso dele, como a senhora já explicou, era um procedimento apenas estético, né? Mas, então, existem outros casos em que existe a necessidade dessa intervenção cirúrgica para corrigir falhas da visão. Exatamente. No Max, além do benefício estético, ele teve esse benefício de campo de visão, que aumentou o campo de visão, posicionou de maneira correta. Só que principalmente em crianças que começam a desviar os olhinhos muito cedo, com 1, 2 anos, a cirurgia precisa ser precoce, para a gente garantir que o alinhamento ocular faça o cérebro mandar os impulsos corretos para aquele olhinho e ele desenvolver de forma igual comparado com o outro olho que não desvia ou que desvia menos. Muito bem, a gente continua falando sobre este tema depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre estrabismo. Conhecemos a história do Max, que realizou a cirurgia, hoje está completamente satisfeito com o resultado final. Ele passou pelas mãos da doutora Camille Artuso, que é oftalmologista do Hospital de Olhos Veloso. A gente está entendendo um pouquinho mais sobre este problema, que vai além da estética, mas que interfere e muito no convívio social das pessoas que têm estrabismo. Doutora, o paciente de uma cirurgia de estrabismo, ele vai ver uma pessoa, então, com a visão normal? Vai depender muito do tipo de estrabismo que ele tem. Aquela criança que já nasce com o estrabismo, quando a gente consegue operar ela de forma precoce, os 2 olhos conseguem se desenvolver muito bem e ela consegue enxergar igual uma pessoa normalmente. Inclusive, o estrabismo, ele também acaba afetando a questão de visão de 3D, de profundidade. Pessoas que tiveram estrabismo ainda muito pequenininhas, elas não conseguem desenvolver essa questão que nós chamamos de estereopsia, capacidade de enxergar de profundidade. Então, quando opera recente, ela consegue ter uma visão 100% normal, igual qualquer outra pessoa. Agora, se essa cirurgia for retardada, operar mais tardiamente, talvez a gente não consiga resgatar essa capacidade de visão de 3D. Porém, para determinados tipos de estrabismo. Alguns outros não afetam isso. Então, independente da idade, consegue ter uma visão normal igual qualquer outra pessoa. Dependendo de cada tipo, dependendo de cada avaliação, nós conseguimos detectar quais são esses tipos. Então, a correção do estrabismo, ela vale para todas as idades? Todas as idades, desde bebê até 20 anos, que nem o Max, 30, 40, 60, 70 anos. Se isso é um problema que te incomoda, ele tem como corrigir. Aí, dependendo de cada tipo, normalmente nós conseguimos a correção cirúrgica. Mas sim, independente da idade, é possível realizar essa correção. Então, na infância, pode se operar ainda bebê? Ainda bebê. E dependendo do tipo de estrabismo, é indicado que se faça ainda bebê. Não precisa de uma estabilização do desenvolvimento dessa criança? Não, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é melhor a gente esperar ficar maiorzinho, ficar mais velho, é menos risco. Não, se esse estrabismo apareceu ainda muito bebê, nós precisamos corrigir cedo, ainda naquela faixa etária, para conseguir também não só restaurar o paralelismo ocular, conseguir alinhar os olhos, mas também restaurar a visão. É porque em casos como este, se você interferir ainda bebê, é possível que essa criança desenvolva uma visão 100% normal. Exatamente. Quanto antes realizada a cirurgia, melhor garantia de desenvolvimento visual também daquele olhinho. Agora, se eu passei a vida toda com esse problema, doutora, cheguei na minha terceira idade,
Ainda há tempo de operar o estrabismo, mesmo em pessoas mais velhas e em idosos? Sim, nós temos casos de cirurgias de pessoas com 60, 70 anos que viveram a vida inteira com o estrabismo, incomodando isso esteticamente, afetando a autoestima daquela pessoa. Então, independente da idade, sim, ele pode ser corrigido e a gente restaurar esse paralelismo e a pessoa realizar esse sonho que às vezes acompanha desde a infância, que sofreu bullying, sofreu preconceito na escola. Então, é possível a correção independente de qualquer idade. O estrabismo, ele pode ter alguma relação com o atraso no desenvolvimento de crianças? Sim, nós notamos bastante isso. Crianças com estrabismo muitas vezes têm mais dificuldade em realizar atividades manuais, atividades de concentração, elas caem mais, elas esbarram mais. Muitas vezes a criança com estrabismo acaba enxergando apenas de um olho. Então a capacidade de concentração, a capacidade de equilíbrio daquela criança também pode ser afetada. E às vezes depois da cirurgia a gente consegue notar que o desenvolvimento daquela criança melhora muito. Até a forma de andar, crianças que têm atraso quando elas começam a andar, começam a engatinhar, às vezes também é corrigido com a cirurgia de estrabismo. Então pode impedir tarefas comuns, por exemplo, a leitura ou a possibilidade de dirigir, de ser apto a ter uma habilitação? Como normalmente o paciente de estrabismo só tem um olho afetado, ele consegue desenvolver as atividades do dia a dia normalmente. Leitura, dirigir, até porque para dirigir a gente precisa ter a visão apenas de um olho bom, né? Pelo menos nas categorias iniciais. Então eles conseguem fazer as atividades normalmente. Porém, uma atividade, por exemplo, que necessite de uma concentração por mais tempo, uma leitura mais prolongada, isso pode acabar atrapalhando o paciente. Uma atividade de concentração acaba atrapalhando pela falta de visão binocular, os dois olhinhos estarem enxergando ao mesmo tempo. Crianças com síndrome de Down, doutora, elas têm mais risco de ter estrabismo? Sim, crianças com síndrome de Down têm maior tendência a desenvolverem estrabismo e outras também patologias oftalmológicas, como, por exemplo, a necessidade de grau. Miopia, hipermetropia, astigmatismo também é mais comum em crianças com a síndrome. Bom, hoje a gente conversou com a doutora Camille Artuso, oftalmologista do Hospital de Olhos Veloso. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o hospital, o desenvolvimento, todos os tratamentos que existem hoje no hospital, doutora? Podem ficar à vontade para nos fazer uma visita. Agora o hospital está totalmente novo, aguardando a visita sua visita, do seu familiar, do seu filho, com uma ala nova de oftalmopediatria, com profissionais capacitados para atendê-los. Você pode acompanhar também nas redes sociais, a gente fica muito feliz em compartilhar esse tipo de história de sucesso aqui no Viver Bem. Olha, no Instagram, Hospital de Olhos Veloso, com 2 L's, para você conhecer um pouquinho mais da estrutura do hospital. Eu sou muito grata também à equipe do Hospital de Olhos Veloso, também fiz cirurgia para a correção da miopia. Realmente é uma mudança de vida, a gente se sente liberto, né? No caso do Max, é uma questão de autoestima. No meu caso, também era algo que me atrapalhava no dia a dia. Então, se você tem algum problema, não deixe de buscar ajuda, tá? Não conviva com o problema. Existem soluções para todos os tipos de problemas na sua visão. Obrigada, viu, doutora? Imagina, muito obrigada pelo convite. Agradecer também a Celibras, mais uma vez, por estar aqui com a gente, ajudando a levar este tema a todos os públicos. E agradecer a você de casa, que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Você que ainda não nos segue no Instagram, siga Programa Viver Bem Rondônia. Sábado que vem nós estamos de volta com um novo tema. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.